Só os que estão felizes digam amém. Amém. Rendemos graças a Deus por estarmos pela primeira vez neste lugar de adoração. Louvar a Deus pela vida do pastor Dioclides. Pastor Dioclides, isso para mim quando jogava biloca já me admirava. Nesse tempo, irmão, nem meu pai e minha mãe nem pensavam ainda em fazer eu. Aleluia. Foi um pregador pregar lá na nossa igreja uns meses atrás. E ele disse: irmãos, pastor Joab me pegou no colo. Eu, homem, não digo um negócio desse, rapaz. Vou pensar que eu sou o quê, rapaz? Tem quantos anos, né? Mas é brincadeira. Pastor Dioclides é um grande amigo, grande companheiro. Pena que nós ficamos aí uns anos sem se comunicar, né? Barreiras no caminho. Mas graças a Deus o Senhor tem nos unido. E nós estamos aqui para somar, viu? Estamos aqui representando a MPD, juntamente com a minha outra metade, minha princesa, Bispa Adriana de Melo. Deus abençoe. Também está conosco o diácono Ferdinand. É o nosso câmera aí. Fica ligado que ele observa tudo, viu, irmão? Aqueles irmãos que mastigam chiclete, ele puxa o zoom bem pertinho, pastor. Viu? Então fica ligado que Deus tem algo para nossas vidas. Saudando também o pastor Dioclides, pastora Neide, Deus abençoe. Todo o corpo de obreiros. Eu me sinto pequenininho aqui no meio desses grandes homens de Deus, viu? Sou apenas um mensageiro. E pregar na presença do pastor Dioclides, irmão, é complicado, viu? Ele prega, eu dou só uma saudação. Glória a Jesus. Ele já anda com o livrinho do jumentinho. Rapaz, nunca vi alguém pregar mais profundo sobre o jumentinho do que o pastor Dioclides. Então, meu pastor, muito obrigado, me sinto honrado por estar aqui nessa noite. É uma grande responsabilidade em ministrar a palavra de Deus aos vossos corações. Confesso aos irmãos que o que eu tenho da parte de Deus para o teu coração não é de mim mesmo. Tentei mudar a mensagem, mas o Senhor disse: é isso que você vai ministrar sobre a minha igreja nessa noite. Parabenizar a juventude, os jovens. Pastor Dioclides disse que vem amanhã com a camiseta. Eu vim hoje com a gravata. Então pronto, já está combinando aí o mistério. Parabéns, que Deus possa abençoar a cada um de vocês. Abramos as nossas Bíblias no livro de Daniel, capítulo 6. Estamos em uma noite de jovens vivendo o chamado. Jovens vivendo o chamado. Daniel capítulo 6. Versículo de número 10. Daniel capítulo 6, versículo 10. Os que encontraram, digam amém. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Amém. Você pode dizer amém? Amém. Repita assim comigo: Senhor, fala comigo. A tua palavra é a maior profecia de Deus para o meu coração. E te louvarei. Amém. Podeis assentar.
Queridos, nós estamos em uma noite de festividade de jovens. Para este congresso acontecer, houve oração, jejum e intercessão. Não foi fácil para chegar até aqui. Houve grande esforço. E batalhas espirituais aconteceram, porque o inimigo fez de tudo para tentar impedir deste momento acontecer. E diante de uma festividade como esta, o Senhor, por intermédio do seu propósito, designa um mensageiro da palavra, um apregoador, para transmitir uma mensagem ao coração da igreja. Se é um congresso de jovens, significa que esta palavra, esta noite, será direcionada ao coração dos jovens. Jovens de 0 a 130 anos de idade. Então, se tiver alguém aqui com 131, a mensagem desta noite não é para você, porque você não é jovem. Mas embora nós esperávamos ouvir uma mensagem, aquela mensagem, e o mensageiro vem nesta noite e apresenta a nós Daniel, capítulo de número 6. Alguém pode até destacar a dizer, mas eu já conheço esta mensagem. Eu já ouvi falar a respeito desta passagem bíblica. Falar a respeito de Daniel é falar a respeito de uma história que 99% dos cristãos já ouviram falar. Quando nós mencionamos o nome Daniel, já nos vem à memória Daniel na cova dos leões. É isso que já nos vem à memória. Segundo as Sagradas Escrituras, nós precisamos compreender quem realmente era Daniel. Para entendermos a mensagem desta noite, nós precisamos compreender a profundo quem realmente era Daniel. Segundo a Bíblia, Daniel foi um dos exilados de Jerusalém para a Babilônia. Quando isto aconteceu, segundo historiadores, Daniel tinha em torno de 17 a 18 anos de idade. Um jovem que iniciava-se o seu chamado na presença do Deus Altíssimo. Baixa só um pouquinho, filho, bem suave, bem pouquinho. Mais para frente eu dou um joia e você rebenta mais forte. Viu? Nós estamos juntos, nós dois aqui, você fica ligado. Viu? Então a Bíblia diz que Daniel foi um dos exilados de Jerusalém para a Babilônia. Um jovem rapaz. E Daniel tinha algo no seu coração. Que algo era este? Manter a sua fidelidade para com o Senhor. Um jovem que estava disposto a viver o seu chamado. Aonde ele estivesse, aonde ele chegava, o que estava no seu coração era manter a sua fidelidade com o Senhor. Então, Daniel estava em terras longínquas. Daniel estava vivenciando em Babilônia. Mas Daniel não era de Babilônia. Daniel estava vivenciando em meio ao povo de Babilônia. Mas o sangue que corria em suas veias não era sangue da Babilônia. Daniel era um homem, um jovem, que entendia e compreendia o real valor de manter a sua fidelidade para com Deus. De natureza que a Bíblia diz que o rei decide constituir
120 presidentes sobre todo o reino. Esta escolha, este querer, partiu do coração do rei, constituir sobre o reino 120 presidentes, nos quais, sobre estes 120 presidentes, o rei decide constituir 3 príncipes. Quantos príncipes? 3. Até aí tudo bem. Os outros 2 príncipes que estavam juntamente escolhidos com Daniel, compreendeu o acontecimento. 120 presidentes. E nós 3 escolhidos como os principais príncipes. Era uma responsabilidade maior. Era uma responsabilidade de mais confiança. Até que o rei decide, por entender que havia um espírito de excelência sobre a vida de Daniel, no qual a Bíblia diz que ele se destaca dentre os 3 príncipes. Ele ficou de notório mais conhecido por conta do espírito de excelência que estava sobre a vida de Daniel. Quando isto acontece, os outros príncipes se juntam com os presidentes e dizem: espera aí, isso não pode acontecer. Quem ele pensa que é para estar diante de nós com autoridade maior? Só que é preciso entender e relatar que durante este acontecimento, que Daniel estava prestes a ser lançado na cova dos leões, Daniel não tinha mais 17 anos de idade. Daniel era um jovem, cerca de 85 anos de idade. Ele não tinha mais 17, agora ele tinha 85. Tem alguns historiadores que frisam que tinha 83, mas segundo a conclusão, é mais positivo frisar que ele tinha cerca de 85 anos de idade. Experiente. Experiências que ele adquiriu para si desde o início da sua juventude. E ele não abria mão em hipótese alguma de manter a sua fidelidade para com Deus. E sobre ele havia um espírito de excelência. O espírito de excelência é o que destaca diante do que tem e do que não tem. Diante dos que são e diante dos que não são. Enquanto esta juventude está adorando a Deus aqui, com o espírito de excelência sobre eles, tem jovens que estão embriagados agora em uma festa. Tem jovens que estão agora se prostituindo. Tem jovens que estão se drogando na boca de fumo. Tem jovens que estão sendo velados os seus corpos por seus pais, por seus familiares, porque decidiram manter uma vida de infidelidade diante de Deus. Eis aí a causa, a razão e o motivo porque a juventude da atualidade não tem chegado aos 85 anos de idade. Lembra quando o Senhor diz acerca do mandamento com promessa: vossos filhos, obedecei a vossos pais. Razão, motivo, conclusão: para que os seus dias ou os seus anos sejam prolongados sobre a terra. Ou seja, se eu quero viver muito mais, obediência aos meus pais. Obediência. Não pense você quando seu pai e a sua mãe diz não vá, e você diz eu vou, e você fica com raiva de seu pai e da sua mãe. Existe um amigo fiel, o Deus da Bíblia. Depois do Deus da Bíblia, os verdadeiros e fiéis amigos de mais junto de você é o seu pai e a sua mãe. Grave isso no seu coração. Eu vivi uma época da minha vida que eu dei muito trabalho para o meu pai e para minha mãe. Mas eu tive que aprender através da dor que amigo que deve estar sempre ao nosso lado, no momento mais difícil da nossa história, sempre estará o nosso pai e a nossa mãe. Então ele chega aos 85 anos de idade, se depara com essa situação agora.
E agora se reúne ali todos os presidentes, os sátrapas, os governadores, todos se reúnem ali e decidem ir até o rei, convencer o rei a criar um decreto de que estaria escrito de que no espaço de 30 dias, qualquer homem, qualquer pessoa que fizesse qualquer tipo de oração a qualquer Deus, seria lançado na cova dos leões. Aí eu imagino ele chegando diante do rei, dizendo: rei, nós queremos que o Senhor assine um decreto real, e este decreto vai beneficiar a sua vida, ó majestade eterna, porque ninguém aqui é digno de honra, de glória, de adoração, de reverência, mais do que o Senhor. O Senhor é único, por únicos, excelência, e nós queremos que o Senhor assine este decreto. É somente 30 dias. 30 dias. E se alguém fizer qualquer tipo de oração ou petição, rei, o Senhor deve colocar no decreto que este homem deve ser lançado na cova dos leões. Porque a Bíblia diz que eles procuraram ocasião para acusar a Daniel, mas não encontraram. Não encontraram. Em hipótese alguma, não encontraram ocasião. De nenhuma maneira. Porque eles concluíram que Daniel era fiel ao seu Deus. Então eles decidem fazer o seguinte: a não ser que a gente crie algo que vai de encontro ou contra a lei do seu Deus, os seus princípios, a sua fidelidade para com Deus. E o rei assina o decreto. A Bíblia diz que o rei assina o decreto. Decreto assinado. Não podia revogar, segundo a lei dos medos e dos persas. Eu imagino que depois que a assinatura chega, os mensageiros saem apregoando sobre a cidade, dizendo: 30 dias. 30 dias. Não pode fazer sequer uma oração. Nenhuma petição poderia. Irmão, se fosse nos dias de hoje, porque fala a respeito de oração e petição. Oração se distingue em cerca de petição, porque a oração é você falando com Deus. Oração é você agradecendo a Deus. Oração é você pedindo a Deus. Petição é outra coisa. Petição é quando você dobra o joelho e diz: Senhor, me dá um carro, me dá uma casa, me dá um emprego, me dá um salário, me dá um namorado, me dá uma esposa. É desse petição. Somente para pedir. Mas naqueles dias não podia fazer oração e nem pedir. Só poderia se reverenciar diante da majestade do rei. Aí quando a mensagem chega até Daniel, eu imagino Daniel escutando isso nas ruas, e alguém dizendo: Daniel, 30 dias, o rei já assinou o decreto, não pode fazer nenhum tipo de oração a nem o rei, só podemos nos prostrar diante do rei. Eu imagino Daniel olhando para eles, indo em direção à sua casa. Quando Daniel entra dentro de casa, ele abre a porta, ele entra para dentro do quarto, ou melhor, fecha a porta, entra para dentro do seu quarto, abre as janelas, dobra os seus joelhos, e ele começa a orar e a falar com Deus. Como de costume, ele de notório fazia 3 vezes ao dia. Quantas vezes? 3 vezes ao dia. Aqueles homens já sabiam que de costume Daniel fazia isso. Eles vão até a casa de Daniel, e vocês sabem como é que funciona o negócio. Se a porta está fechada, imediatamente vão observar na janela. Olham pela janela e lá está Daniel. O que Daniel estava fazendo? Orando.
Ô bispo, eu vim da minha casa para um congresso de jovens, para o senhor vir falar para mim a história. Eu já conheço a história de Daniel. Eu conheço a história de Daniel. Diga-se para o seu irmão, o que Deus preparou para esta noite é diferente. Diga, porque a palavra se renova a cada manhã. Então fique tranquilo, fique tranquilo. O culto vai terminar desse jeito? Não vai, não vai, não vai terminar desse jeito. Que jeito? A gente está todo mundo quietinho aqui, é porque primeiro a gente vai se alimentando. Você está entendendo? Um dia desse eu fui para a igreja, pastor Deoclides, e eu saí de casa sem comer nada. Eu estava numa fome. Eu cheguei lá na igreja, eu sentei lá na cadeira e fiquei, Jeová, me perdoa, Senhor, mas pela primeira vez, Senhor, acaba logo esse culto, meu Pai, que eu estou morrendo de fome. Quando terminou o culto, eu saí assim, chegou, eu estava aéreo, oh meu Pai, será que uma ovelha vai chamar eu para jantar lá hoje? Quando acontecem essas coisas, ninguém se prontifica. Você tem que ir para casa se virar nos 30. Então, quando nós falamos a respeito da palavra, nós estamos se alimentando. Vai se alimentando do que Deus tem para a tua vida nessa noite. E daqui a pouquinho você vai ver o resultado de tudo isso. Porque a ovelha, quando se alimenta, ela fica forte. Aleluia! Ele já está aqui. Aleluia! Ele já está presente na casa. O grande Deus já está presente na casa. Eu posso sentir a sua presença. Aleluia! Eles se deparam com Daniel, está orando. Eles vão até o rei. Vou concluir para você entender, porque essa parte você já sabe de cor. Vão até o rei e diz: rei, pegamos um homem que serve ao Deus Altíssimo orando. O nome dele é Daniel, aquele lá dos deportados de Babilônia. Está dentro da sua casa orando e clamando, fazendo oração, petição ao seu Deus. E o senhor sabe, rei, que segundo a lei dos Medos e dos Persas não pode ser revogada. Então, ou seja, a sentença não pode voltar atrás. Eu imagino o rei com voz triste dizendo: vá buscar, tragam ele. E eles vão buscar a Daniel. Trazem Daniel. Daniel está agora de frente à entrada da cova dos leões. Leões em jejum. E naquela mesma cova, famílias e famílias de homens de Deus já haviam sido devorados. Daniel está agora de frente à entrada da cova, cabeça erguida, peito estufado, semblante de quem confia no poder do seu Deus. Um soldado de um lado e do outro pegam Daniel, se aproximam da entrada da cova, lançam Daniel, colocam a pedra, tampam a cova. O rei vem de sela com seu anel, garantia de que a cova jamais seria aberta ou violada. E o rei agora volta para o palácio. Quem está me ouvindo, diga amém. Daniel entra dentro da cova assim, ó, cabeça erguida, peito estufado, semblante confiante em Deus. O rei sai de lá, cabeça baixa, preocupado, angústia, porque o rei não queria. O rei sabia que o Deus de Daniel não era deuses pagãos. E quando ele volta para o palácio, a Bíblia diz que o rei não aceita se alimentar. Ele fica em jejum, não come. A Bíblia diz que ele não aceita que toquem os instrumentos para ele. Mantém-se em silêncio. E ele inicia um jejum por Daniel. Eu imagino que além de jejuar, ele orou. Ele intercedeu pela vida de Daniel. E a Bíblia diz que o rei não dormiu a noite inteira. Não dormiu. Agora, como é que o camarada não dorme, pastor Deoclides? Em uma cama real.
Imagina aqueles travesseiros de pele de leão, de onça. Eu imagino o forro da cama com pele de zebra, quem sabe? O banquete ali do lado da cama para o rei se alimentar. E o rei não consegue dormir. O maior conforto que tinha na época era o quarto real, aonde o rei ficava. Com toda a riqueza, com todo luxo, o rei não conseguiu dormir. Imagina Daniel descendo dentro da cova, cheiro de sangue, cheiro de morte, escuridão total dentro da cova, e Daniel encostando no cantinho assim, mal entrou, já estava... Imagina, pastor Deoclides, é coisa de doido, mas eu creio porque a Bíblia é coisa para confundir mesmo os sábios. Imagina o leão se encostando em Daniel assim, e Daniel encostando a cabeça nele assim. De repente Daniel deita, aí o anjo aparece no meio da cova, e imagina o anjo aproximando o leão, ó. Em outras palavras, o rei está jejuando lá, o leão também tem que jejuar aqui. Daniel não tinha conforto, mas dormia. O rei tinha tudo, mas não conseguia. Quem tem fidelidade com Deus pode morar num barraco de madeira, mas consegue descansar. Quem tem fidelidade com Deus pode não ter terno bonito, calçado brilhante, pode não ter diplomas, pode não ser reconhecido, mas se tem fidelidade com Deus, ele descansa, porque confia no Deus a quem ele está servindo. O dia amanhece, o rei desce as escadarias do palácio em direção à cova, e quando chega na porta da cova, eles vão abrir, e quando abre, o rei brada dizendo: Daniel, servo do Deus Altíssimo, a dizer que o Deus a quem tu serves tenha te livrado dos leões, Daniel. Aí Daniel brada lá de dentro: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o anjo e fechou a boca dos... Ó, imagina ele, ó. Saindo da cova, ó. Você está entendendo? Imagina ele saindo da cova assim e fazendo cafuné no leão. Esse é o Deus que Daniel serve. Aí a gente brada quando chega aqui. Os pregadores, quando pregam esse sermão, quando chega aqui, fim de história, acabou. Daniel foi livre na cova dos leões. Acabou a história. Aqui a gente termina. Aqui também a gente comemora. Aí muita gente chega para um outro e diz assim: ó, fique tranquilo, fique tranquilo, fique tranquilo. Deus vai fechar a boca do leão, vai lhe dar livramento. Você está entendendo? Eu já vi até profeta profetizar, dizendo: minha irmã, Deus me mostrava tudo dentro da cova do leão, e o leão tudo furioso, mas o leão não tocava nem a pontinha da unha em você. Não tocava não tocava. E a irmã: que maravilha, esse é meu Deus. Mas a coisa não é tão simples assim, porque as coisas de Deus é assim: quando termina, é aí que começa. É quando parece que acabou, é que está começando. É quando parece que não tem mais jeito,
É que tem jeito sim. Acabou? Não. Para a gente entender esse negócio aqui, vamos voltar um pouquinho no tempo para a gente entender. E aqui eu faço aplicação ao tema da mensagem desta noite. E qual é o tema da mensagem desta noite? Jovens, mantenham a porta fechada, mas as janelas... Vamos voltar no tempo. Porque a Bíblia diz que Deus livrou Daniel na cova dos... A gente aprende que Deus não vai nos livrar, nem sempre vai nos livrar da cova dos leões, mas vai nos livrar na cova dos leões. Deus nem sempre vai nos livrar do problema, mas vai nos livrar no problema. Nem sempre Deus vai nos livrar da enfermidade, mas vai nos livrar na enfermidade. Deus permite acontecer, queridos. E assim foi como com Daniel aconteceu. E a gente propaga dizer: Deus deu livramento, foi maravilhoso. Mas vamos entender. Foi o que nós lemos lá no início. Quando Daniel ficou sabendo do decreto, correu para casa. Daniel, foi aonde, Daniel? Fui da casa. Daniel chega em casa, abre a porta. Para entrar tem que abrir a porta. Entrou, o que ele fez? Fechou a porta. Que a gente tem um costume sempre de dizer, né? Porta aberta é melhor. Quem não gosta de porta aberta? Quem vem para a campanha diz: olha por mim, pastor, para Deus abrir uma. Mas na questão da oração é diferente. Daniel fechou a porta, colocou-se de joelhos para falar. Certa feita os discípulos estavam com o mestre, e um deles chega e disse: mestre, permita-me fazer uma pergunta. Pois não. A gente está orando, mas a gente entende que a gente não está orando como convém. Ensina a gente a orar como convém. Aí o Senhor disse: ó, meus filhos, meus discípulos, quando orares, entra para o teu quarto. Faz o quê? Faz o quê? Ora ao teu pai que está em... E o teu pai que te vê, te recompensará. Quem lembra? Ou seja, eu clamo no secreto, eu busco no secreto. Mas o que Deus vai fazer depois não é secreto, é Tem gente que não entende quando chega aqui com a chave do carro na mão, diz: pastor, ora pela chave, conquistei um carro. Alguém olha e diz: como é que pode? Como é que pode? Estou orando faz tempo, faz anos, e nada de chave de carro, irmão. Irmão, tu não sabe o que ele passou no secreto. As lutas que ele e ela enfrentou. Então Daniel entrou, fechou a porta, mas antes de dobrar os joelhos, sabe o que Daniel fez? Abriu as janelas. E olha que o texto faz questão de destacar: janelas. Não era uma janela, todas as janelas. E estas janelas ficavam abertas em direção a Jerusalém. Portas se fecha por dentro e se fecha por fora. Janelas se fecha por dentro. Eu quero ver alguém fechar a janela por fora. O que a gente entende com isso? Quem está do lado de dentro é que vai decidir se vai deixar a janela aberta ou se vai fechar a janela. Porque Daniel poderia ter feito diferente: entrado, fechado a porta e fechado as janelas. Mas não foi isso que Daniel fez. Fechou a porta e janelas. Dobra os joelhos e começa a falar com Deus. Aqui a gente entende o que fez a boca do leão fechar, o que fez o anjo descer, o que fez o livramento acontecer. Foi antes da cova. O que? No dia que Daniel entrou, fechou a porta, abriu as janelas, dobrou os joelhos, o Deus da Bíblia já estava olhando lá de cima e dizendo:
se ele confia, se ele acredita, pode ficar tranquilo, Daniel, que quando chegar lá na cova, eu vou mostrar para eles quem é o teu Deus. Eu vou mostrar para eles quem é o teu Deus. Vivemos em uma época que é preciso decidir se vamos manter porta fechada e janelas. As janelas abertas em direção de Jerusalém não era outra coisa a não ser ele dizendo: eu estou em Babilônia, mas eu estou clamando e os meus olhos estão voltados à minha terra natal, Jerusalém. O meu Deus, o Deus poderoso, o Deus que fez os céus e a terra, esse é o Deus a quem eu sirvo e a quem eu confio e acredito. Foi ali que saiu o decreto de Daniel. Foi ali que o livramento na vida de Daniel acontece. Irmão, porque milagre só acontece quando a gente crê. Se você acreditar, milagres vai acontecer. Tem que acreditar. Deus usa as coisas loucas para despertar as sábias. É na simplicidade que Deus trabalha, querido. É na simplicidade. Eu sei que tem muitos irmãos aqui que conhecem meu pai, pastor José Renato de Melo. Quem conhece o pastor José Renato? Quem conhece? Está morando na roça? E meu pai tem uma funcionária por nome Dilma, pastor. E o sonho do meu pai era criar umas galinhas lá, criar uns bichos. Está criando as galinhas. Aquelas galinhas, galo gigante. Quem já ouviu falar galo gigante? Aí um dia está meu pai lá no quintal e Dilma, a funcionária dele, olhando a galinha. Meu pai chegou e disse: Dilma, o que tu está olhando, Dilma? Aí disse: a galinha, que deu uma doença na galinha, que ela levantava, mas não conseguia ficar de pé, caía, fraqueza nas pernas. Aí meu pai falou assim: Dilma, eu vou fazer uma oração por esta galinha e Deus vai curar essa galinha. Aí a Dilma olhou assim para ele e disse: pastor, para de coisa, pastor. Estou te falando, Dilma. Pois se o senhor orar pela galinha e o Senhor e Deus curar a galinha, eu aceito Jesus. O pai falou: Dilma, trato fechado. Pegou na mão de Dilma e confirmou: ok, então vou orar, Dilma. O pai foi lá, pegou a galinha, dobrou os joelhos e fez uma oração de fogo na galinha. Disse: Senhor, tu é o Deus que fez o homem e a mulher, mas tu é o Deus que também fez os animais, a galinha. Tudo é teu, Senhor. Cura esta galinha, Senhor. Porque Dilma diz que se o Senhor curar esta galinha, ela entrega a vida dela a ti, Senhor. E eu creio no teu poder, e eu creio no teu milagre. Amém. Soltou a galinha. Dilma ficou desconfiada. Dilma trabalhou o dia inteiro. Quando foi no outro dia de manhã, Dilma chega para trabalhar e já vai caçar a galinha. Aí Dilma foi andando de passo suave e viu a galinha lá no mesmo canto, deitada. E meu pai está de longe observando. Quem foi, Dilma? Vai lá, Dilma. Aí a Dilma foi, aproximou da galinha e fez: shh, shh. A galinha se levantou, pastor Euclides, ó. Lá vem meu pai e disse: Dilma, o Deus poderoso cura ou não cura, Dilma? O Deus da Bíblia faz milagre ou não faz milagre, Dilma? E ela ainda disse que ajoelhava na pedra. Joelha, Dilma, joelha. Aí Dilma foi lá, ajoelhou, fez a confissão entregando a vida a Jesus. O Senhor abençoou. Só que havia uma maldição na vida de Dilma, que pelo menos uma vez no mês Dilma era assaltada. Aí naquele dia que a Dilma aceitou Jesus, ela ganhou uma Bíblia. Aí meu pai falou: Dilma, para onde você for, você leva a Bíblia. Aí disse: ok. Aí Dilma trabalhou o restante do mês, final do mês recebeu pagamento. Aí Dilma pegou as onças, os peixes, botou dentro da Bíblia, pegou a Bíblia, botou dentro da bolsa. Aí Dilma foi para a parada de ônibus.
Quando Dilma chega lá na parada de ônibus, está lá bem tranquila, quem chega? Não, mas não é assaltante, é aquela classe que só quer um celularzinho para tomar uma cerveja. Não é assaltante, é o pessoal do bem. Você está entendendo? Não comete delito pesado, não podemos rejeitar os bichinhos. Ele só quer tomar cervejinha gelada, você está entendendo, passear no shopping, é só isso. Eles chegaram com o revólver e disse: bora, é um assalto. Quando o Dilma olhou, tremeu nas bases. Passa a bolsa. Aí eles pegou a bolsa e o ladrão foi olhando dentro da bolsa, né? E dentro da bolsa de mulher, vocês sabem como é que é, né? Tem de tudo lá um pouco. Escova de cabelo. Ele foi vasculhando tudo. Aí viu o celular e disse: ok. Voltou o celular para dentro da bolsa. Pegou a bolsa, tirou a Bíblia de dentro da bolsa e falou assim para ela: eu quero só a bolsa, a Bíblia eu não quero não. Quando ele virou as costas, a Dilma ficou. O ladrão andando e Dilma abrindo a Bíblia, imagina ela abrindo assim as onças. Uau! Uau! Dilma bradou naquele momento e diz: eu posso ir para qualquer lugar, mas sem a minha Bíblia eu não ando mais. Isso é fidelidade com Deus. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei qual é a tua luta, eu não sei qual é a tua dor, mas Deus marcou esta noite para te dizer: mesmo que o milagre não aconteceu ainda, mantenha a porta fechada, janelas abertas. Porta fechada, janelas abertas. Porta fechada, janelas abertas. Não permita que o diabo venha minar a sua fé. Ei, juventude da atualidade, a presença de Deus vale mais. A presença de Deus vale mais do que um copo de cerveja. A presença de Deus vale mais do que um passeio ilustrivo. A presença de Deus vale mais do que uma intenção sem lógica. A presença de Deus vale mais do que as más companhias. A presença de Deus vale mais do que os banquetes mundanos. A presença de Deus vale mais do que os prazeres da carne. É momento de fechar a porta. Fechar a porta é fechar a brecha. Tampar a brecha é não dar lugar para o diabo. Abrir janelas é clamar a Deus, é buscar a Deus e adorar a Deus. Ei lá, se fosse nos dias de hoje, entrou para dentro, fechou a porta, fechou as janelas, sentou lá no sofá, pegou o controle, ligou Netflix e diz: é só 30 dias mesmo sem orar. Ninguém vai nem ficar sabendo de nada. Para outros não fazia diferença. Alguém poderia até dizer: eu não oro mesmo, eu fiquei há um ano sem orar, 30 dias não faz diferença nenhuma. Mas quem decidiu manter fidelidade com Deus, compreendeu e entendeu. Mesmo que a cova espera, que os leões esperam, é preciso estar firmado e confiante em Deus. Diga pelo menos para 2 pessoas: porta fechada, janelas abertas. Porta fechada, janelas abertas. Diga: porta fechada, janelas abertas. Porta fechada, janelas abertas. As janelas dos céus estão se abrindo agora sobre o templo sede da DEAC. Prepare para receber o que Deus reservou para a tua vida. A DEAC será cheia da glória, cheia da presença, porque tem homens e mulheres de oração, tem homens e mulheres que têm clamado, têm buscado, têm pedido, e o Deus da Bíblia está dizendo: tem livramento hoje na tua casa, tem livramento na tua família, tem livramento na tua saúde. Recebe a presença de Deus, seja cheio agora. Eu vou deixar você adorar, eu vou deixar você adorar.
Tem gente que está passando por situação e não está entendendo, não está compreendendo. Ei, a fidelidade tem um preço. A fidelidade faz a gente chorar. A fidelidade faz a gente sofrer. A fidelidade faz a gente... Mas a fidelidade nos dá livramento. A fidelidade nos faz vencer. A fidelidade nos faz conquistar. Tem gente nessa noite que não está entendendo ainda, mas vai entender. Enquanto fidelidade for mantida, leão vai continuar com boca fechada. O diabo tem fúria, tem ódio de mim e de você. Se ele pudesse, nos exterminava agora mesmo, mas não pode. Sabe por quê? Porque a porta está fechada, mas a janela está aberta. Porta está fechada, mas janela está aberta. Se coloque de pé em nome de Jesus. Se coloque de pé. Aleluia. Não negocie a sua fidelidade com Deus, jovem. Não abra mão do que Deus depositou sobre você. Quem sabe esta não era a mensagem que você queria ouvir. Também não era a mensagem que eu gostaria de pregar nesta noite. Mas o Deus da Bíblia reservou para nos dizer em simples palavras que é hora de manter a porta fechada, mas manter as janelas abertas. Por um minuto, levante as suas mãos para os céus. Vai adorando a Deus aí onde você estiver. Os dias são maus. O vento sopra. A turbulência tem sido grande. Tem momentos que você não entende o meu propósito, o meu agir, a minha vontade, porque eu mudo as coisas de lugares. Mas eu marquei esta noite para que tu guarde nas tábuas do teu coração que a hora da vitória chega hoje. O tempo de avançar chega hoje. Eu estou mudando a tua história. O tempo da dupla honra já chegou. A humilhação já basta. Recebe o que eu tenho para a tua vida nessa noite. Alegra o teu coração. Assim diz o Deus da tua alma. Quem está entendendo, adore, 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 adore. Adore ao Deus da Bíblia nesta noite. Se a janela está aberta, comece a adorar. Se as janelas estão abertas, comece a falar em línguas estranhas. Se as janelas estão abertas, comece a adorar o Raboni da Galileia. Ele está presente, ele está presente, ele está presente. Recebe a presença de Deus. Pai, segura na mão desta irmã que está do teu lado e levanta a mão dele lá em cima. Nós já vamos terminar. Eu vou contar de 1 até 3 e você vai bradar para o inferno estremecer. Você vai bradar e milagres vai acontecer. Em alto e bom som, você vai dizer: janelas abertas, portas fechadas. Janelas abertas e portas fechadas. Não se assuste enquanto você estiver declarando essas palavras. Se o irmão ou a irmã que está do teu lado começar a falar em línguas estranhas, pular, correr, saltar, porque vai descer poder aqui. Vai descer poder aqui. Vai descer poder aqui. Igreja viva, militante na terra, prepare o nosso coração, porque 1, 2, 3, janelas abertas,
porta fechada, janelas abertas, porta fechada, janelas abertas, porta fechada, janelas abertas, porta fechada. Agora mistura glória a Deus e aleluia com línguas estranhas. Recebe o poder de Deus. Ai, capara bacala bacanda la bacora bacai, urabaia sopla terebe canta la vai. Enche Jesus, renova Jesus, batiza Jesus. Tem poder, tem poder, tem poder, tem poder, tem poder, tem poder, tem poder. Visita a casa, renova a casa. Abacala bachora bacai, levou de que anda lá, minha morga baia sobre ele fly. Recebe o poder de Deus aí, seja cheio. Deus não vai perder teus filhos para as drogas. Deus não vai perder teu esposo para o alcoolismo. O teu casamento não vai ser destruído, porque janelas estão abertas e portas estão fechadas, e tem bênção descendo, tem presença descendo. Quem estava fraco, seja forte agora. Quem estava triste, recebe alegria. E quem estava vazio, seja cheio, cheia, cheio, cheia, cheios, cheias, cheios, cheias da glória, da glória, da glória, da glória, da glória desse Deus. Aqui, homem, olha para mim aqui. Levante as mãos para o céu. Eu entro com providência na tua estrutura hoje. Eu toco no teu emocional. A opressão, a depressão, a ansiedade, a solidão não vai vencer o propósito que eu tenho na tua vida. Hoje eu te tomo pela mão direita. Eu te digo, prepara para vencer. Prepara para vencer. A minha presença te basta. Recebe agora o milagre da parte de Deus. Para mim, quem consegue? Eu já vou entregar o microfone às mãos do pastor. Mas deixa eu fazer um mistério que Deus está mandando aqui para a gente terminar, meu pastor. Acala viasulebai, ondurga flaço. Olha, filho, eu marquei esta noite para te trazer respostas. Porque estruturas tu não tinha para estar na minha presença. Amparo que tu tanto necessitava, tu não tinha. Apoio que tu precisava lá do meio dos teus, tu não teve. Mas eu te escolhi no meio de uma multidão. Na ótica humana, muitas pessoas te julgam pela tua aparência e diz quem ele pensa que é. Alá, minha folha está aí, eu te digo, tu és meu. Tu não somente toca, mas tu traz o que vem de cima para baixo. Ao dedilhar este teclado, tu transmite a minha mensagem e a minha presença. Te prepare, porque através de ti eu vou salvar muitos dos teus. Através de ti vem dupla honra. Através
fez de ti um tempo de crescimento. Não olha para os que te apontam, não olha para os que desacreditam de você. Olha para mim, porque tu és meu. Eu tenho zelo pela tua alma. Prepare o teu coração, porque eu estou te cobrindo com a minha glória. Recebe o meu abraço, recebe a minha alegria, recebe a minha presença. Recebe o que eu tenho para ti. Assim diz o Deus da tua alma. Quantos podem dizer amém? Aonde é que está você que ouviu esta mensagem e reconhece que precisa de um novo recomeço na presença do Senhor? Entende que precisa entregar a sua vida a Jesus? Você que quem sabe se afastou dos caminhos do Senhor e quer voltar hoje, o Pai te espera aqui na frente. Se tiver alguém, sai do teu lugar e vem aqui. Nós vamos orar por você. Deixa Deus mudar a tua vida, mudar a tua história, mudar as tuas. Você sabe que da maneira que está não dá para continuar. O Senhor te ama, Ele te chama e Ele quer te salvar nesta noite. Tem alguém para Jesus? Tem alguém? Vem para Jesus. Rompe esta multidão que está à tua frente nesta noite e vem para Jesus. Tem vidas aqui nessa noite que precisa urgentemente fazer uma aliança com o Senhor. Há uma batalha travada. As vozes negativas estão lançando, dizendo não vai, não vai, não vai, não vai. Mas o Espírito de Deus está dizendo: vai, meu filho, vai, minha filha, é hoje. Não é amanhã, é hoje. Vem para Jesus. Vem para Jesus. Vem para Jesus. Vem para Jesus. Tem alguém? Eu não vou insistir, mas tu sabes a tua necessidade, o propósito que Deus tem na sua vida. Aleluia. Aleluia. Para quem diz que Deus não traz ninguém pela dor, eu sou prova disso. Eu só voltei para Jesus depois que minha irmã morreu. Eu ouvi a voz de Deus pela primeira vez no sepultamento da minha irmã. Eu sou prova viva de que quando Deus tem um plano na vida de alguém, queira o diabo ou não, Deus nos chama. Se não vier pelo amor, vem pela dor. E pela dor é doloroso, é sofrido. Aonde é que está você? Eu pergunto pela última vez, que entende que tem que recomeçar na presença de Deus. Tem gente, pastor Deoclides, que está assim, ó, com que está do lado: se tu for, eu vou. E o outro está dizendo: eu não vou. Aí está dizendo: então também não vou. Faz invertido, tu vem, e tu vai ver se ele não vem depois. Inverte a situação. Vem para Jesus nesta noite. Rompa esta multidão que está diante de você. Vem para Jesus. Vem para Jesus.